Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Predição, diz o dicionário, é o ato ou efeito de predizer ou de afirmar o que se acredita que vai acontecer no futuro. Prognóstico, vaticínio. Em outro episódio do Jurisdição Fluida, conversamos com Rafael Leite Paulo e Braulio Gabriel Guzmão sobre, entre outras coisas, predição como parte da gramática da inteligência artificial para expressar o grau de confiabilidade em processos de aprendizagem de máquina. Aliás, se você ainda não ouviu o episódio, fica aqui o convite para escutar aquele papo. Pode fazer isso agora e voltar aqui mais tarde, ou deixar para ouvir depois desse episódio que estamos começando. Afinal, os episódios podem ser ouvidos em ordem aleatória. Só não deixe de ouvir. Mas voltemos à predição. Aqui, a gente se interessa por ela como especulação, como tentativa para pensar a forma do trabalho jurisdicional no futuro. Raul Seixas, em Krieg Bandolo, seu disco de estreia solo, faz predições sobre o que irá acontecer com Al Capone, Júlio César, Lampião, Jimi Hendrix e Jesus Cristo, argumentando que conhece a história do princípio ao fim, pois é astrólogo. Não é o caso da nossa convidada, que não conhece a história do princípio ao fim, não nasceu há 10 mil anos atrás, não é astróloga, e embora saiba que é de Escorpião, não faz a menor ideia de qual seja o seu ascendente ou ainda sua lua. Mesmo assim, ela já andou por aí especulando sobre o futuro da jurisdição trabalhista, talvez expressando mais desejos do que predições. Pois bem, eu sou Roberto Fragali e hoje converso com Camila Miranda de Moraes, juíza do trabalho titular da Primeira Vara do Trabalho de Sobral, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, cuja jurisdição se dá justamente sobre o estado do Ceará. Na verdade, Camila conheceu outras jurisdições antes de se fixar entre o rio Acaraú e a Serra do Merouca, na Princesa do Norte, já que ela foi substituta no TRT-5, na Bahia, onde ingressou em 2007, e foi juíza substituta no mesmo TRT-7 entre 2011 e 2019, após obter uma permuta entre os dois tribunais. Nesses 12 anos de périplos jurisdicionais, ela ainda encontrou tempo para defender um doutorado em Direito do Trabalho na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2019, sob orientação do professor Adalberto Martins, apresentando uma tese sobre efetividade dos direitos fundamentais nas relações de trabalho por meio do processo judicial eletrônico. Provavelmente, nós nos encontraríamos em um congresso da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, ou acabaríamos por nos esbarrar por conta de um amigo em comum. Mas o que nos aproximou foi a Biblioteca Digital Brasileira de Tese e de Dissertações, onde fizemos o levantamento bibliográfico para o nosso projeto de pesquisa. Graças à publicidade da biblioteca, encontramos a Camila e conseguimos marcar esse papo para o nosso ouvinte, que está certamente ansioso para conhecer um pouco mais da trajetória da nossa convidada. Camila, você poderia começar contando um pouco da sua trajetória para o nosso ouvinte? Tudo bem, não precisa revelar seu ascendente ou sua lua, mas conta para gente como foi esse percurso de idas e vindas ao Ceará, passando por Bahia e São Paulo. Oi, Roberto, muito obrigada por essa introdução tão simpática, tão alegre. Eu poderia resumir dizendo que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então, muito bom. Eu sou cearense, tive a oportunidade de passar para juiz do trabalho substituto no TRT da Bahia, tive uma excelente
vivência e experiências por lá, e de lá consegui voltar para o TRT da 7ª Região, no Ceará. E eu sempre gostei muito de direito do trabalho, sempre, desde estagiária, fiz meus estágios na área trabalhista, foi a área que me chamou mais atenção, que eu me apaixonei, e foi esse caminho que eu resolvi trilhar. Então, tive a oportunidade também de ser advogada trabalhista, fui diretora de secretaria de vara no interior do Ceará, e, por fim, consegui passar no concurso de juiz do trabalho e gosto muito, muito, muito dessa área. E a minha pesquisa, né, essa pesquisa que eu desenvolvi, e se tornou livro também em 2019, veio dessa curiosidade de saber como é que a gente poderia pensar em melhorar o trabalho jurisdicional. E eu tinha uma curiosidade e eu tinha algumas ideias, né? Poxa vida, por que é que o juiz é um órgão na Constituição e e a gente trabalha preso a uma unidade jurisdicional chamada vara? Por que é assim, se hoje eu não preciso mais carregar um processo de papel? Então, foi a partir dessa curiosidade que eu desenvolvi meu projeto de pesquisa. Uhum. Camila, enfim, eu imagino que você traz na bagagem, como você descreveu, uma experiência como servidora antes de ser juíza, né? É, quanto tempo você foi diretora de secretaria? 1 ano. 1 ano? E em qual unidade? Você falou que foi no interior? Foi na Vara do Trabalho de Iguatu, que fica no interior do Ceará, mais ou menos uns 400 quilômetros. Entendi. E de Iguatu é que você sai, então, para Salvador? Não. De Iguatu eu fui ser advogada, depois fiz meu mestrado, depois fui fazer concurso, e aí eu era professora universitária, e aí entrei no concurso. Aliás, entrei no concurso, não, né? Consegui tomar posse na Bahia em 2007, mas eu passei por vários concursos. Tá, entendi. Deixa eu, enfim, aproveitar essa alavanca que você trouxe, né, da sua experiência profissional, da curiosidade que motivou o seu trabalho acadêmico, e eu queria olhar, né, talvez começar olhando para a sua tese mesmo, né? Você, na tese, argumenta que virtual não é o mesmo que digital. Assim, eu vou te pedir qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Conta para gente o que você está distinguindo entre virtual e digital. Realmente não é a mesma coisa. É o famoso Denorex. Parece, mas não é. Acabei de revelar a minha idade, né? Mas não tem problema. Mas olha Mas só, você não nasceu há 10 mil anos atrás, pode ficar já é uma tranquila. coisa boa, pois é. Não, Pois bem, a nossa ideia de processo, por que é que virtual não é o mesmo que digital? Porque o sistema que a gente usa hoje, chamado processo judicial eletrônico, ele é um sistema que pode incorporar inteligência artificial. Um processo meramente virtual seria simplesmente passar do papel, digitalizar, tá? E colocar dentro do computador. O processo que a gente chama hoje digital, o processo que tramita no sistema do processo judicial eletrônico, ele permite a influência e a utilização de outros aparatos para diminuir a atividade braçal ou mecânica do ser humano. Então, esse processo ainda está em criação e evolução. A gente tem acompanhado como o processo judicial eletrônico tem evoluído. Ainda tem muita coisa para ser feita, mas ele não significa uma mera reprodução do que existe no mundo físico para o mundo digital. Por isso a diferença entre virtual e digital. tá. Eu só fiquei um pouco na dúvida de qual se refere a qual. Não sei se fui eu que me perdi. Digital, se eu entendi direito, digital você está chamando de troca de suporte, ou seja, é simplesmente pegar do papel e levar para o eletrônico. É, E é, virtual é o que tem a incorporação de outras ferramentas, de outras possibilidades. exato, fui eu que troquei. Exatamente isso.
Tá. Exatamente isso. Ou seja, usar a inteligência artificial para cortar passos mecânicos do processo é a intenção do processo judicial eletrônico, dessa virtualização. Tá, então o que você sinaliza para gente, ou que eventualmente, quando você começa a fazer essa modificação, essa distinção, perdão, na sua tese, o que você está sinalizando é que a gente tem que pensar não apenas na digitalização, mas pensar na virtualização do processo. Perfeitamente. Não ser uma mera reprodução daquilo que a gente tinha no mundo físico. E foi esse clique que me levou para a proposta final da tese. Uhum. Mas eu não vou falar nisso agora também para não estragar o papo. Tá, tranquilo, obrigado, Camila. Camila, você ainda na discussão conceitual da sua tese, desenvolve, né, você apresenta três conceitos diferentes que são fundamentais para a construção do seu argumento. Você fala em desmaterialização, você fala em desterritorialização e você fala em ubiquidade, né? Eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho cada um desses conceitos e, para começar, né, eu gostaria que você explicasse para a gente o que que você está chamando de desmaterialização. A desmaterialização é exatamente esse fenômeno que o processo judicial eletrônico trouxe, de que não existem mais autos processos de papel. A desmaterialização significa não há mais um elemento físico. Ele deixou de existir e se tornou virtual. E por isso pode ser acessado por quem tiver, por todos, né, hipoteticamente, a qualquer momento, de qualquer lugar. Não Tá, importa mais onde as pessoas estão ou qual é o horário, não existe mais. Porque o que é que a gente estava acostumado? Ter um fórum, um local físico, eu tinha um horário de expediente em que eu podia protocolar a minha petição, eu tinha que observar se era feriado local ou não, e eu só poderia praticar o ato processual naquele horário e naquele local. Com a desmaterialização, ou seja, quando o processo se torna eletrônico, eu quebro essa cadeia. Eu posso praticar o ato processual de qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, claro, observado o prazo, né? Mas em qualquer horário, desde que eu tenha acesso à internet. de certa forma, né, nessa sua, enfim, nessa última frase, você acaba sinalizando uma espécie de mix dos três conceitos. É, eu É, vou, eu vou reter. porque a ubiquidade é essa característica de que o processo está disponível para todos a todo tempo. Então, eu quase que saltando, né, a desterritorialização, quando você fala de ubiquidade, a ubiquidade é do processo. É do processo. É do processo. E a desterritorialização é meu favorito, porque ela tem a ver com a desmaterialização, mas a desterritorialização é que permite a análise de não só da divisão do trabalho entre os órgãos jurisdicionais juízes, como também hoje as inúmeras possibilidades que nós vemos, como por exemplo, atuação de advogados em diversos municípios, estados, quiçá no Brasil todo, né, por meio das audiências por videoconferência ou telepresenciais, é, a chance de dividir o trabalho entre os juízes, independentemente da lotação daquele juiz, a hipótese das partes poderem ajuizar demandas. Na minha opinião, deveriam observar o artigo 651 da CLT, mas a parte pode estar lá no Rio de Janeiro, morar lá, ter trabalhado em Sobral e, por conta da audiência por videoconferência, contratar um advogado e ajuizar a demanda lá em Sobral, morando no Rio de Janeiro.
Pois é, mas olha só, deixa eu, assim, eu não vou me antecipar à nossa conversa não, mas eu acho que tem um gancho maravilhoso na sua fala, porque quando você cita o artigo 651, o que você está se referindo é à competência territorial, ou Exatamente. seja, o local da O prestação de local da serviços prestação de serviços, é. define aonde o processo vai correr, etc, né. Ao mesmo tempo, você diz: "Ah, o meu reclamante está no Rio de Janeiro, trabalhou em Sobral, né, na como como é que eu me referi a Sobral? Na Princesa do É, Norte, né, Princesa do Norte. trabalhou na Princesa do Norte, eh, mas Geralmente é o contrário, né, ele mora em Sobral e vai trabalhar no Rio. mas olha só, você está desterritorializando os participantes, não está desterritorializando o processo, porque você mesmo disse, Sim, artigo sim, 651. sim. Desterritorialização Essa é a minha opinião, né, mas tem colegas que entendem o contrário. É tão interessante, né, a riqueza do direito, o mesmo argumento serve para defender 2 pontos de vista completamente opostos. então ou seja, o seu argumento é que desterritorialização é a desterritorialização dos participantes, o que não é igual à ubiquidade, que seria a ubiquidade do Do processo. processo, exato. Na minha opinião, a gente deve respeitar o princípio do juiz natural. Por isso, eu adoto a redação do artigo 651 da CLT. Trabalhou no Rio de Janeiro, voltou para Sobral, vai ajuizar a demanda no Rio de Janeiro e pedir para participar da audiência por videoconferência. E Tá. não o contrário. Ah, não, mas o empregador, ele pode se deslocar até Sobral. E o juiz natural? Eu vou fazer, quer dizer, eu vou fazer o empregador do Rio de Janeiro ir para Sobral fazer uma audiência se eu tenho videoconferência? Pois é, eu tô agora, enfim, eu estou entendendo dessa Mas é uma posição explicação. minha, tá? Eu conheço colegas que entendem o contrário. Eles usam esse argumento no sentido oposto. Eles Camila, não observam. deixa os colegas que entendem o contrário, que eu entrevisto eles depois. Eu quero ouvir a sua opinião, a opinião da Camila. Se eu estou entendendo direito, o seu argumento, Camila, é desmaterialização e ubiquidade são características do processo, seja porque eu não tenho mais o suporte físico, seja porque ele pode ser acessado de qualquer lugar, enquanto desterritorialização é um argumento seu no sentido de não ser uma característica do processo, mas uma característica dos participantes que podem estar em qualquer lugar ou que, enfim, têm uma acessibilidade garantida independentemente da localização física. Isso. É isso? Entendi É, correto? perfeito. Tá. Vamos tentar desenvolver um pouco mais Hoje isso. está mais fácil, né, de entender, porque quando eu escrevi esse trabalho, não tinha na Justiça do Trabalho esse cotidiano das audiências virtuais, né? Seu, Então, seu trabalho é pré-pandêmico, né, é, Camila? Seu trabalho tem um outro momento, e aí, para usar o mote da nossa conversa, você até tenta, mas não era astróloga ainda, né? Então, né, deixa eu trabalhar um pouquinho mais a questão da teoria, né? E pegar, você já inclusive mencionou, eu quero aproveitar um pouco dessa sua última fala, você diz, né, que reunindo esses três conceitos, reunindo a ideia de desmaterialização, desterritorialização e ubiquidade, é possível pensar de um novo modo a jurisdição trabalhista, né? Você, no seu texto, na sua tese, diz que é preciso ressignificar os conceitos tradicionais. Literalmente, né, o texto que está na sua tese diz jurisdição, territorialidade, juiz natural, identidade física do juiz e diversos outros conceitos tradicionais precisam ser ressignificados na atualidade para que possam continuar a existir. A necessidade de que se adaptem às novas realidades impostas pela criação de tecnologias passíveis de utilização no poder judiciário. O que você quer dizer
com a ideia de ressignificação? Exatamente, que a leitura que a gente precisa fazer precisa ser nova e precisa aproveitar as tecnologias que estão disponíveis. Olha de onde eu parti, de onde é que surgiu essa ideia. Poxa vida, como é que funciona pela CLT? Como é que eu sempre trabalhei? Eu tenho uma unidade jurisdicional chamada vara, ela fica num determinado município. Se a pessoa trabalhou naquele local ou em algum município daquela jurisdição, deve ajuizar sua reclamação trabalhista naquele local. Se tiver mais de uma vara, vai haver distribuição e ali o processo vai correr. Ok, isso é o que a CLT manda e o que sempre foi feito. Quando chegou a lei do processo, quando o Poder Judiciário começou a ser informatizado e veio o processo judicial eletrônico, olha como foi o raciocínio. O raciocínio foi: eu vou criar aqui uma coisa chamada, um sistema informatizado chamado processo judicial eletrônico, e eu vou dividir pelas varas. Então, quando a gente abre o PJE, o que é que o juiz encontra? As varas, as unidades jurisdicionais. Como foi que os processos judiciais foram divididos? Pelas unidades jurisdicionais, igualzinho ao modelo físico, ao modelo da CLT que a gente sempre vivenciou. E aí meu raciocínio foi: poxa, se eu tenho uma coisa que é virtual, que é eletrônica, que está disponível a todo tempo para todas as pessoas ao mesmo tempo, por que é que esses processos judiciais têm que ser divididos da mesma forma, se a Constituição diz que o juiz do trabalho é um órgão? Então, na minha visão, o processo judicial eletrônico deveria. Não tem o gabinete do desembargador A, o gabinete do desembargador B também deveria ser do mesmo jeito. A vara, capitaneada pela juíza Camila, a vara capitaneada pelo juiz Roberto Fragali, e assim por diante. E daí fazer uma divisão dos processos judiciais. Por quê? Porque essa noção de tempo, de espaço, de lugar, ela deixa de ser tão importante. E isso vai gerar uma série de mudanças nos nossos conceitos, como hoje a gente consegue enxergar com essas audiências telepresenciais. Tá, eu entendo o seu argumento com a ideia de que as noções de tempo, espaço e lugar, né, que você mencionou, deixam de ser tão importantes, mas a gente segue muito apegado à ideia de pessoa, né, ao indivíduo. E isso aparece no debate sobre juiz natural, sobre identidade física do juiz, né? E essa questão foi uma questão bastante polêmica na história da Justiça do Trabalho, uh, até porque nós funcionávamos numa lógica tripartite, né? Uhum. Uma lógica tripartite que provia, que dava uma identidade funcional para a Justiça do Trabalho. Essa identidade desapareceu, né, com a extinção da representação classista, né? E, pelo que você está descrevendo, mais tarde, justamente, essa ideia do juiz profissional acabou afetada ou sofre um impacto da tecnologia. Você pode reconstituir para a gente a trajetória desse debate sobre identidade física, sobre juiz natural na Justiça do Trabalho? É, é, pela sua fala, me recordei, inclusive, de que no México e na França ainda há essa configuração do juiz togado e dois juízes classistas, né? Mas o interessante é porque é uma questão que veio e voltou muitas vezes e que não há um consenso doutrinário sobre ela, né? Porque havia súmula do TST sobre o tema, havia disposição expressa no Código de Processo Civil de 73, e em 2015, com o Código de Processo Civil de 2015, não se fala mais na questão da identidade física do juiz. E aí ficou aquele debate: e aí na Justiça do Trabalho, como fica? Existe? Não existe? A época em que escrevi meu trabalho,
eu defendi que ainda havia, sim, a identidade física do juiz por conta da questão organizacional. O pensamento de que para realizar um trabalho é necessário um método e a divisão do trabalho entre os magistrados também precisa de determinado método e de determinados critérios. Então, por conta disso, a época que escrevi o trabalho, defendi a manutenção da identidade física do juiz. Hoje, vou aqui vaticinar, né? Mas o que é que eu estou imaginando? E falei isso timidamente no trabalho. Ora, se hoje eu posso gravar, e a ordem, né, é a gravação audiovisual dos depoimentos nos processos judiciais trabalhistas, isso gera sim uma mitigação da identidade física do juiz, porque o que era que se defendia? A identidade física do juiz é importante, porque o processo trabalhista é um processo oral, um processo falado. Então, o juiz que colheu a prova é aquele que tem a proximidade, né, e mais aptidão, teria mais aptidão para proferir o julgamento. Hoje, que a gente faz a gravação das audiências em imagem e som, eu continuo defendendo que se trata, eu continuo defendendo um argumento organizacional. O ideal é que o juiz que colheu a prova e fez a gravação julgue o processo, mas isso não impede nenhum outro, nem o segundo grau. Por quê? Porque todos têm acesso à gravação dos depoimentos. Então, veja que o que era impossível, Assim, o que se dizia não é muito difícil, porque quem colheu a prova é que tem as impressões, hoje já não é mais. porque, Porque a enfim, tecnologia você tem a possibilitou disponibilidade. essa virada. A disponibilidade da gravação, né? Ou seja, Exato. tem um impacto gigante da tecnologia. Você acabou de sugerir um em torno da ideia da gravação, né? Enfim, de tudo aquilo que a acessibilidade a uma reprodução literal do que foi dito, do que foi, né? Inclusive com a visualização do comportamento das partes, enfim, de todo como foi o processo de colheita da prova. Tudo isso sinaliza para mudanças, da mesma forma que no seu texto, no seu argumento, você sinalizou, você fez você faz uma afirmação bastante contundente quando você diz que com o PJE, com o processo judicial eletrônico, cortou-se o cordão umbilical entre jurisdição e o respectivo território, né? Você diz, né, eu fiquei imaginando assim, né, tentando visualizar a imagem do cordão umbilical, né, de um bebê que sai, que ganha autonomia, e aí você sugere que jurisdição se emancipou em relação ao território, né? Você sugere a supressão da escala espacial para falar em jurisdição e usa isso para falar em equânime divisão do trabalho judicial. Explica para a gente o que é essa equânime divisão e como é que ela está relacionada com essa supressão da escala espacial. A ideia foi a seguinte: o pressuposto, o argumento lógico, é que o trabalho deve ser dividido de maneira igual entre todos os juízes. E o nosso método tradicional é lotar uma quantidade de juízes numa unidade jurisdicional, a depender da quantidade de casos novos, ou seja, processos, que são ajuizados naquela unidade. Esse é o modelo tradicional. E como é que esse modelo tradicional costuma ser executado? Coloca um juiz titular e um juiz substituto naquela vara e eles vão trabalhar, eles vão desenvolver o trabalho tanto no processo de conhecimento quanto no processo de execução. Mas não há uma preocupação dos próprios magistrados quanto à divisão desse trabalho. Poderia-se dizer que se faria uma divisão de acervos. Roberto é o titular, Camila é a substituta, Roberto faz os processos pares, Camila faz os processos ímpares.
mas essa não é uma prática usual, tá? Então, o que é que eu percebi? Que há unidades que têm 3.000 processos, unidades com uma quantidade imensa de processos e unidades que têm 600 processos. Então, ficam 2 colegas sobrecarregados e um colega numa unidade mais privilegiada por ter uma quantidade inferior de processos. Então, foi aí que eu pensei, como fazer com que essa disparidade fosse minimizada ou que essa situação melhorasse de alguma forma. Aí veio a ideia por intermédio do processo judicial eletrônico. Ora, se eu sei pela estatística qual é a quantidade de processos distribuídos para cada unidade, eu poderia fazer uma divisão não entre as varas, não entre as unidades jurisdicionais, que têm um número limitado, e sim entre os magistrados, porque a quantidade de magistrados é superior à quantidade de varas do trabalho. E isso poderia gerar um desequilíbrio menor nessa carga de trabalho. Ah, como é que faz isso? Por meio do processo judicial eletrônico, por meio da divisão de trabalho, com divisão de números, distribuição, etc. Da mesma forma que se faz no gabinete de desembargador. Me corrija se eu estiver errado. Né? Eu estava aqui ouvindo você, eu li o seu texto, né? E a impressão que eu fiquei confirmada, né? Enfim, me parece que confirmada pela sua fala, é que o que você chama de divisão equânime do trabalho passa pela articulação de 3 variáveis: o número de processos, o número de juízes e o que você chama, o que você utiliza como referência é a constituição de acervos processuais. Né? Então, Sim, você tem o número de processos como numerador, o número de juízes como denominador, você vai dividir, vai obter o número, a média de cada um, o o ideal, número né? ideal de processos por juiz, e você usa a referência de acervo processual que está na Lei 13.095, de 2015, né? Como parâmetro para sugerir que eu tenho um limite, mesmo na média ideal, porque se a média ideal for 5.000, eu estou muito acima do que é um acervo razoável, e aí eu vou ter que diminuir, ou vou ter que ter mais gente, enfim, vou ter que pensar em outras soluções. Se eu entendi bem, esse é o raciocínio que está na base do seu argumento. Perfeitamente. É isso O que eu, mesmo. o que eu fico me perguntando e queria compartilhar contigo é se essa fórmula não tem uma fragilidade que é a de pensar a atividade jurisdicional quase que exclusivamente em função da atividade adjudicatória, ou seja, do conhecimento, do dar sentença, de quantos processos eu vou sentenciar, sem pensar nos percalços da execução que vem depois, ou seja, eu vou ter aquele número ideal e vou dizer, não, eu dei 800 sentenças, mas eu estou com um acervo gigante. Mas tudo seria dividido, né? Tudo seria dividido. Eu foco em falar no processo de conhecimento porque a audiência é o nascedouro, né? A porta de entrada da parte na Justiça do Trabalho ainda é a audiência. E a audiência que ocorre com mais frequência são as audiências do processo de conhecimento. Né? Ajuizou a demanda, vai quase que obrigatoriamente para uma audiência, para tentar o acordo, e se não houver acordo, receber a defesa e prosseguir. Mas a ideia de divisão equânime é para tudo. Englobando, Sim, englobando a sim. execução, Sim, enfim, sim. O juiz teria seu acervo, seu lote de processos e sobre ele trabalharia. A diferença é trabalhar com 6.000 processos, dividindo com um colega só, e ter 6.000 processos na vara e poder dividir com mais pessoas. Eu queria insistir nessa nossa, Claro. nesse aspecto,
porque eu fiquei curioso. Eu estou acostumado com uma jurisdição no estado do Rio de Janeiro, então a gente compara acervos, a gente fala da capital do Rio de Janeiro, né? Região metropolitana, eventualmente de algumas varas do interior. E aí eu fui ver que na sua tese, né, você menciona, você faz uma comparação muito sucinta, em nota de rodapé, entre três comarcas diferentes. Você usa como exemplo, né, Baturité, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante. A primeira coisa que eu ia te pedir é para você me explicar onde ficam esses lugares. Pronto, são 3 varas aqui do Ceará, tá certo? E Baturité é uma unidade de pouco movimento, fica na serra, fica a 100 quilômetros de Fortaleza. Maracanaú é uma cidade que fica da região considerada região metropolitana de Fortaleza, fica a 30 quilômetros e é distrito industrial. Então, Maracanaú chegou a ter 2.500 reclamações trabalhistas no ano, enquanto Baturité hoje tem 600. E São Gonçalo do Amarante também é uma vara nova, a 80 quilômetros de Fortaleza, e que também trata do porto. Então, tem uma explosão de casos novos. Tá. Ou seja, a gente tem três contextos muito diferentes. E eu vou pedir licença para você para compartilhar com o nosso ouvinte. Eu tive a curiosidade de olhar a estatística do TRT do Ceará, né? Eu não vi os dados mais recentes, o de 2021, porque as varas ainda estão passando por processo de correção em 2022, então os dados não estão necessariamente atualizados para todas, né? Mas eu olhei os dados de 2019 e 2020. A distribuição em Baturité em 2019, né, que você diz que está em 600, talvez possa ser um número atual, mas em 2019 foi de 355 processos. E em 2020, Baturité caiu para 265 processos, né? Já Maracanaú, que tem duas varas, tem essa peculiaridade, não é uma única vara, não é né, a vara única, mas tem duas. A primeira teve em 2019 1.683 e em 2020 1.065. A segunda teve 1.675, em 2020 1.072. Já São Gonçalo do Amarante teve 1.531 em 2019 e 1.164 em 2020. O que esses números mostram para a gente, né? Eu tive uma redução grande de 2019 para 2020, muito provavelmente por conta da pandemia, já que 2020 foi o ano que a gente, né, que alguns dizem que não aconteceu, que a gente não fez aniversário, enfim, né, foi um ano que ficou tudo parado. Mas ainda assim, quando a gente olha e compara mesmo o pré-pandêmico com o pandêmico, Baturité recebe mais ou menos 1/4 dos processos das outras varas, né? Cerca de 25%. Só que quando eu olho para os acervos dessas varas, os acervos são muito diferentes. Baturité, em 2019, tinha um acervo de 2.405 processos e em 2020 tinha um acervo de 2.134 processos. Maracanaú, a primeira vara, tinha um acervo de 4.032 processos em 2019, 3.824 em 2020. A segunda vara de Maracanaú, em 2019, 1.867, em 2020, 1.570. E São Gonçalo do Amarante, 1.788, caiu em 2020 para 1.652. Aí eu fui comparar esses números e fiquei assustado. A vara de Baturité, que só recebeu 265 processos, tem um acervo 800% superior à sua distribuição. Enquanto São Gonçalo do Amarante e a segunda vara de Maracanaú, esse acervo é 40% a 46% superior. Porque essas duas últimas são unidades novas. Baturité é uma vara antiga. O que é uma unidade nova?
São unidades criadas há 5 anos. E Baturité tem quanto tempo? Tem bem mais. Mas será que 5 anos não é tempo para constituir um acervo? Porque aí quando eu comparo, por exemplo, a segunda vara de Maracanaú com a primeira, a segunda, Segunda vara de Maracanã é uma vara totalmente eletrônica, não tem processo físico. São Gonçalo também. a primeira tem um acervo que é 360% superior. Porque é uma vara antiga e que tem processos de papel. Pois é, aí a minha pergunta é: como é que eu vou fazer divisão equânime com esses contextos tão diferentes? O que eu faço com a vara velha? Ou o que eu faço com o acervo que ainda é físico? Como é que eu equaciono Poderia, como é que eu integro essas coisas? poderia também distribuir esses processos. No TRT da Quinta Região, era uma prática. Criou uma vara nova, ela não vai começar zerada e receber só processo de conhecimento. Ela vai trabalhar nos processos de execução das varas mais sobrecarregadas, das varas antigas. E assim era feito. Eu assisti essa experiência no TRT-5. Infelizmente, no TRT-7 não foi praticado. Então fica uma, aspas, vara velha, como a primeira de Maracanaú, ou como a que eu trabalho, a primeira de Sobral, que tem mais de 40 anos, com um acervo gigante, e uma vara nova eletrônica, né, que, se bem mantida, terá resultados melhores, né? Porque não tem esse peso, ou não recebe esse acervo antigo. Ou será que, não sei, talvez não tem um impacto. Eu fico imaginando, Baturité, você disse que é 100 quilômetros de Fortaleza, né? Maracanaú é um distrito industrial, Industrial. São Gonçalo tem o porto, então você tem vida econômica, Baturité não tem vida econômica? Não, não tem. É como se fosse muito mal comparando Petrópolis, né? No sentido de que é um lugar de veraneio para ir para sentir frio. O Ceará aqui é 30 graus o ano todo, mas em Baturité a gente chega a 20 graus. Então, Olha, é serra, é gostoso, são sítios. entendi. Tá. Bom, eu vou complicar um pouco Ah, mais por que ainda. é que tem vara? Porque está a 100 quilômetros, né? Devia haver uma intenção política de atender aquela população, né? E por isso. Mas, por exemplo, Jijoca de Jericoacoara está lá na minha jurisdição. Fica mais ou menos 200 quilômetros de Sobral. Tá? Antes da pandemia, como é que a gente fazia? Itinerância. O juiz ia num carro do tribunal com os servidores para atender aquela população, né? Porque para se deslocar para Sobral era muito complicado e caro. E o que tem Jijoca de Jericoacoara? É mais de 200 quilômetros de distância. E hoje, com a videoconferência, a gente consegue resolver muitos desses problemas sem que haja qualquer deslocamento, nem do juiz, nem da parte, nem do advogado. Tá, entendi. Deixa eu complicar um pouquinho mais, Pois né? não, pois não. Eu tô tentando só enrolar, né? Ficar mais confuso aqui essa nossa tentativa de divisão equânime, né? É, você sugere a divisão equânime, né? E talvez. Qual é o argumento da divisão equânime? Se hoje eu tenho uma estatística, tá? O E-Gestão, que é um sistema de estatística que me diz a quantidade de processos que entram, a quantidade, a data da primeira audiência, a quantidade de dias que o juiz leva para proferir uma sentença, a quantidade de dias que o processo fica parado. Ou seja, eu tenho uma tecnologia, que é um sistema de estatística, que me dá uma série de informações. O processo judicial eletrônico também. O processo judicial eletrônico informa quantas vezes o usuário logou, que atos praticou, a que horas, tudo. Então,
Para fazer uma divisão equânime de trabalho, é necessário vontade, porque instrumentos, meios, eles já existem e são bem precisos. Deixa eu tentar complicar um pouquinho mais. Tudo bem, você sugere lá a divisão equânime, você diz na tese, enfim, na tese, na nossa conversa aqui, você confirmou a minha impressão, ou seja, a ideia da distribuição de processos pelo número de juízes, observando uma referência de acervo. O que na tese não está tão claro, você aqui disse que é a ideia de que não é só conhecimento, a gente está dividindo tudo, etc. E aí você faz uma comparação, uma segunda comparação na tese, que não é uma comparação entre Baturité, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante, mas é Só interrompendo um minutinho, é porque o pressuposto lógico é o órgão é o juiz e não a vara. Vara não sofre punição, vara não é promovida, vara não nomeia diretor de secretaria, é a pessoa do juiz. Não, eu entendo e a gente, enfim, talvez a gente viesse a explorar ainda um pouco mais esse seu argumento, mas eu queria. Você faz uma primeira comparação entre 3 varas, na verdade, entre 4 varas, né? Mas você faz uma segunda comparação entre tribunais. E aí você contrasta, curiosamente, talvez tenha sido isso que chamou a minha atenção mais ainda, né? Você compara um tribunal de grande porte e pega como referência o Rio de Janeiro, com um tribunal de médio porte, e no caso pega justamente o seu tribunal, o Tribunal do Ceará, o TRT-7, e um tribunal de pequeno porte, que é o Tribunal do Piauí, o TRT-22. Né? E quando você olha para a divisão ideal, você sinaliza que no Rio de Janeiro essa divisão provavelmente ficaria em torno de 1.000 e poucos, né? Eu estava olhando, tem uma divisão ideal de 1.031 processos por juiz. No Ceará eu teria 982, no Piauí 989, ou seja, números relativamente próximos. E aí eu fiquei com uma curiosidade, me perguntando assim, mas se esses números são próximos, se a gente vai fazer uma divisão equânime, não dá para acabar com essa distinção entre grande, médio e pequeno e acabar com explodir essa desterritorialização para que seja todo o Brasil? Sim, sem dúvida. Esse é um pensamento ousado, moderno, e que, como eu tinha que defender um doutorado, eu tinha que fazer o recorte da minha pesquisa. Então, não parti para isso, nem explorei muito os dados estatísticos, porque o tempo exigia de mim uma concisão, né? Eu precisava terminar meu trabalho, precisava obter o título. Mas sim, é uma afirmação muito pertinente, porque a carreira é nacional, né? Houve agora essa experiência do concurso nacional, é permitida a remoção, a permuta, tanto de juízes substitutos quanto de juízes titulares, né? A gente já tem casos de colegas que trocaram de regionais. Então, assim, tudo parte do conceito ou da ideia de organização ou método de trabalho. E como é que nós queremos que esse método funcione? E o que eu aponto é que a gente tem trabalhado, a, a Justiça do Trabalho tem 80 anos, então nós temos trabalhado mais ou menos esse tempo aí da mesma forma. E isso precisa ser visto com outros olhos, porque o mundo mudou. Então eu não vou mais. A própria música, né? A gente faz tudo no streaming. Você faz download da sua música. Quem vai com. Eu tenho o CD guardado aqui, eu não tenho onde tocar. Meu carro não tem mais onde tocar um CD. Então, essas realidades que se impõem, e a gente precisa sim se adaptar, precisa reconhecer, ter um pouco de humildade para reconhecer que a gente pode melhorar, pode se aprimorar e pode pensar os conceitos tradicionais com novos olhos. Eu queria tentar.
assim, eu falei que ia voltar essa fala que você insistente e recorrentemente tem dito, né? O juiz é que é o órgão da justiça do trabalho, não é a vara. Você mesmo disse, a vara não sofre PAD, não sofre processo disciplinar, a vara não é removida, não é permutada, Não é é sim- cobrada? não é cobrada. É, ou seja, você está apostando numa ideia de desterritorialização, suprimindo a vara do trabalho como unidade organizacional do trabalho judicial, já que o órgão seria justamente o juiz do trabalho. E, nesse sentido, você faz, na tese, uma grande crítica ao PJE, dizendo, aspas, a premissa lógica utilizada para a organização do sistema informatizado de processos judiciais em meio eletrônico Foi foi da a CLT. permanência do critério da vara do trabalho como centro de organização, exatamente como no processo judicial físico, né? E você diz que o ideal, né, a sua proposta pensa o ideal procurando romper com o padrão, eu adorei a expressão, com o padrão estático, no qual as varas do trabalho servem como referência para o ajuizamento de ações trabalhistas, para armazenar processos físicos, local para realização de audiências e atendimento ao público. Ou seja, parece que você fala da jurisdição como um local que define a regra de ajuizamento, que armazena processos, que realiza audiências e que atende público. Eu queria, né, de forma provocativa, e usando o livro do Richard Susskind como referência, né, perguntar, afinal de contas, para você, a justiça é um lugar, um rito de produção de decisões ou um serviço? A justiça deve ser encarada como um conceito e como um serviço à população. E como serviço que deve ser, ela deve se aprimorar cada vez mais para possibilitar o acesso à justiça. Então, essa desmaterialização do processo pode sim aproximar o jurisdicionado. E hoje, com essa questão já em prática das audiências telepresenciais, eu acredito que isso aproxima ainda mais. Como você diz, né? A justiça, então, a justiça não seria um lugar, seria um conceito, um serviço, combinado com um serviço, e isso talvez tenha ficado muito evidente com as audiências telepresenciais que você acabou de mencionar. Mata um pouco a curiosidade para o nosso ouvinte, né? Como é que está sendo no TRT-7? Como é que elas estão acontecendo? O que tem sido a prática das audiências no Ceará? Não há unanimidade sobre o assunto, né? Porque há colegas que optam pela forma presencial, há colegas que gostam mais da telepresencial, e eu busquei um caminho de ter um critério. Então, qual foi o critério que eu busquei e que acredito que tem dado certo? Seguir a resolução 354 do CNJ e o provimento 1 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, a resolução do CNJ 354, no artigo 3º, copiado pelo provimento 1 da CGJT, ele diz o seguinte, que a parte pode requerer a realização de audiência presencial, tá? E o juiz vai deliberar se defere ou não o requerimento, diante de critérios de viabilidade, e tem uma outra palavra que eu agora não me recordo, é viabilidade e conveniência. Viabilidade e conveniência. Então, o que é que eu tenho feito? Coloquei um aviso no PJE para informar os advogados de que, se quiserem que a audiência seja telepresencial, façam o requerimento. Se nada disserem, a audiência será presencial. Infelizmente, no TRT-7 ainda não foi implantado o juízo 100% digital. Ele funciona apenas em uma vara piloto na capital. Então, o que acontece muito também, como está disponível no PJE, é dos advogados clicarem a opção do juízo 100% digital, né? E aí a gente tem que informar que não está disponível e perguntar qual é a preferência da audiência. Então, eu tenho pautas presenciais e pautas telepresenciais que são escolhidas pelo público.
né? Ou seja, pelo próprio interessado. E isso tem sido bastante interessante, porque enquanto no começo da pandemia a gente teve que fazer reunião, explicar que não tinha outra forma, as pessoas não queriam que fosse telepresencial, hoje eu fiz um levantamento e nós estamos empatados lá na unidade em que eu trabalho. Então, metade pede telepresencial e metade não diz nada, a gente marca presencial, e às vezes, quando marca presencial, é que a pessoa vem fazer um requerimento para mudar. Vamos continuar um pouquinho nesse assunto, né? Você escreveu um artigo com dois colegas da magistratura, sustentando que as audiências telepresenciais tornam ainda mais efetivo o princípio da desterritorialização, né? E vocês sugerem a realização de um compromisso diferenciado das partes e testemunhas, visando assegurar que estejam livres da interferência de terceiros. Né? Eu fiquei imaginando, vocês não, pelo menos no artigo, não existe uma proposta de fraseamento, né? Mas eu fiquei imaginando, né, algo como É muito interessante e funciona, viu? você é amigo ou inimigo de alguma dessas partes, você tem algum interesse no resultado do processo, você está sozinho para prestar depoimento, É isso mesmo. Onde é que o senhor né? está hoje? Está com Conver, quem? conversou sobre o seu depoimento com alguém, é isso mesmo, né? Como é que funciona? O que você diz? Como é que assegura a incolumidade da prova? Como é que tem sido? É muito interessante e funciona bem. Primeira coisa é fazer negócio jurídico processual. As partes combinam e a gente registra em audiência como é que vai acontecer a audiência telepresencial. E aí explica que as pessoas que vão depor podem até estar no mesmo ambiente físico, mas uma não pode ouvir o depoimento da outra. Então, elas devem participar da audiência, cada uma com um aparelho, um celular, um tablet, um computador, cada uma tem seu aparelho. Por quê? Porque elas vão entrar na sala de audiências virtual, cada uma com seu aparelho e com câmera e áudio abertos, e vão ficar isoladas numa sala virtual com o servidor da justiça. Então, se há qualquer comunicação, a gente fica sabendo, é informado e o depoimento é indeferido. Comigo só aconteceu uma vez e depois do incidente as partes fizeram acordo. Entendi. Agora, também tem a questão cultural, que é importante. Assim, sou entusiasta? Sou, mas vejo, já consigo enxergar as dificuldades, os defeitos, como, por exemplo, a parte comparecer sem roupa, assim, sem camisa, estar dentro de um carro em movimento, estar num local que não é adequado para prestar o depoimento. Eu acho que essa crítica também merece ser feita, né? Uhum. Porque a questão da audiência ser uma formalidade e uma solenidade perde um pouco a importância na audiência tele, porque a pessoa está, às vezes, na sua casa, no seu trabalho, né? Então ela não sente tanto aquele impacto de se dirigir ao fórum, de ver a segurança, né? De ver várias pessoas. Talvez ela se sinta mais à vontade, mas isso também passa por uma questão cultural. Eu acho que se for pesar os benefícios e as desvantagens, eu acho que há mais benefícios, especialmente pela questão econômica. Cortar deslocamento, a questão ambiental também é importante, e o custo mesmo, né? Que a depender do lugar, né? O Ceará não é grande como o Rio de Janeiro, mas eu sei que, né? Às vezes, para se deslocar de um lugar para outro, gasta 1h30, 2. Uhum. Camila, a gente tá caminhando para o final desse nosso bate-papo, né? E um pouco na linha do que você desenvolveu, né? Obviamente com todo o impacto da pandemia, com toda a intensidade do desenvolvimento que a pandemia acabou proporcionando
por conta da urgência de se encontrar uma solução, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, lá em Santa Catarina, né, regulamentou uma proposta de núcleo 4.0, enfim, de uma ideia de justiça digital, de juízo 100% virtual, com uma equalização eles não falam em divisão equânime, mas falam em equalização de carga de trabalho e usam explicitamente a caracterização, né, rompendo com os limites geográficos da distribuição de processo, permitindo redirecionamento de casos das unidades judiciárias mais sobrecarregadas para as menos movimentadas, né? Isso é a concretização do que você sonhou? Pode ser que seja, né? Pode ser o início. Pena que ainda estão pensando só na vara e não no juiz, mas me parece que seria assim o início da concretização da ideia. Quando você diz pensando na vara, é porque eles estão pensando no acervo do espaço físico e não na distribuição pelos juízes. Exatamente, exatamente. Então, se simplesmente tirar de um lugar para colocar no outro, pode ser que não resolva. Ou seja, o que a gente está aqui vendo é uma espécie de equalização territorializada. Exatamente. Legal, obrigado. É impressionante, né? Na sua tese, defendida em 2019, você dizia que 5 anos atrás, a ideia de uma divisão equânime de trabalho com juízes desterritorializados seria uma ideia impensável. A gente agora está vendo aparecer por lá um monte de ideias, de iniciativas nesse sentido, ou se aproximando disso, né? Muito provavelmente porque ninguém imaginava que teria uma pandemia no meio do caminho, que as audiências telepresenciais tornar-se-iam uma realidade, que a ideia de uma justiça 4.0 tornar-se uma política pública capitaneada pelo CNJ. Mesmo sem saber seu ascendente ou sua lua, você deve ter algo de astróloga e, no melhor estilo Raul Seixas, sugeriu possibilidades de exercício jurisdicional que eram até então impensáveis, talvez por conhecer a história do princípio ao fim. Ainda assim, é engraçado que no seu texto você fale de intimações e acordos negociados por WhatsApp como se fossem uma novidade que poucos anos depois já parecem inscritas nas nossas práticas jurisdicionais como absolutamente naturais. Definitivamente, Camila, você tem algo de astróloga. Obrigado por tentar predizer o futuro. Obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência profissional. Obrigado por fornecer ao nosso ouvinte material para pensar a justiça do trabalho de amanhã. Fica aqui o convite para um retorno, para prosseguirmos com a discussão, para você predizer amanhã como será a justiça do trabalho depois de amanhã. Fica aqui também o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida, o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial. Até a próxima!